Fala galera, tranquilo? Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em como funciona o Async Storage no React Native. Então, vamos lá. A gente tem algumas funções aqui, mas a gente vai usar as mais simples e as mais usuais aí no dia a dia. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer vai ser salvar alguma informação, né? Então, a gente vai precisar salvar e a gente vai precisar recuperar. A gente vai ver também como apagar, limpar essas informações. Então, deletar, recuperar, salvar e, claro, a gente também vai poder editar, mas isso é de uma maneira mais simples. A gente vai poder simplesmente apagar e adicionar novamente. Então a gente não vai precisar se atentar muito a essa ideia de editar as informações. Vamos lá então, vamos começar a fazer aqui algo bem simples mesmo para a gente entender. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar algumas informações como se fosse de um usuário. Então vamos pegar aqui um text input, vamos colocar ele aqui embaixo. Vamos colocar aqui duas informações. A gente vai ter uns valores para salvar o nome do usuário. Então a gente vai ter aqui const nome, set nome, use state e uma para a gente salvar a idade do usuário. Vamos salvar como string mesmo, idade. Beleza. Então a gente vai ter essas duas informações aqui. A gente vai passar o nome para esse cara aqui e a gente vai dar um change text, onde a gente vai receber um texto e esse texto aqui a gente vai passar para o set nome. Beleza, então a gente vai passar esse texto aqui para o set nome, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. E de baixo em que a gente vai pegar a idade. A idade e a gente vai passar esse set idade aqui. Então se a gente salvar aqui, a gente já vai ter esses itens aqui. A gente deve ter um item embaixo do outro aqui. Já vai ter alguma coisa nesse estilo. Para a gente conseguir enxergar melhor, vamos colocar aqui um estilo input. Para a gente conseguir enxergar melhor nossos inputs. A gente vai poder fazer o que? Vamos colocar uma borda aqui de 1 pixel. Uma cor dela, vamos colocar um preto mesmo. E vamos colocar um border radius de 10, pode ser. Para a gente fazer esse teste. Agora a gente vai ver aqui, styles.input. A gente vai adicionar os dois inputs aqui. Se a gente for ver, a gente já tem nossos inputs aqui, bacana. Agora a gente vai poder modificar algumas coisas aqui. Por exemplo, que a gente pode fazer um width 100%. Aqui ele já diminui se a gente fizer isso daqui. Talvez seja interessante a gente fazer em volta desses caras aqui, a gente utilizar um style. Bacana. Só que a gente vai dar um padding de 20. Legal, legal. Aqui é interessante a gente dar um padding aqui dentro também. Um padding de 5. No espaçamento e podemos dar um merging em volta dele aqui. Vamos colocar um merging vertical para dar uma altura em cima e embaixo de 10. De 20, melhor. Acho que de 10 fica melhor. Vamos ver. Acho que assim tá bom. Beleza. A gente vai poder também, vamos modificar o texto dele aqui. Font size. Vamos colocar aqui 14. Acho que fica melhor. Pra gente ver. Talvez 16, então. Beleza. E a gente vai poder colocar aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Colocar um placeholder. Aqui a gente vai colocar um placeholder de digite o nome. E aqui embaixo um placeholder digite a idade. Beleza. Então a gente já tem aqui separadinho o que a gente precisa. Que são esses dois caras aqui. A idade e o nome, né? Então vamos fazer o seguinte agora. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é salvar as informações do nosso usuário, né? Então a gente pode criar aqui uma função, colocar uma function, salvar, para a gente salvar as informações, né? No Async Storage.
Para a gente começar a utilizar o Sync Storage, a gente vai vir aqui em React Native, a gente vai vir aqui em Sync Storage, beleza. A gente vai poder utilizar o Sync Storage aqui e a gente tem um método chamado setItem. Então aqui embaixo, setItem. E esse método aqui, o que ele pede para a gente? Ele pede uma key e um value. E ele também tem um callback de erro, se der algum erro. Primeira coisa, vamos criar o nosso objeto aqui do usuário. Então a gente vai poder colocar usuário. Ele vai receber duas informações, o nome e a idade que a gente já tem ali guardado no estado. Depois disso, aqui a gente vai dar uma olhada que ele aceita uma chave, uma key, que é uma string, e um valor também é uma string. Então a gente vai ter que salvar a chave aqui com uma string, beleza? E a gente vai pegar esse objeto aqui e transformar também numa string. Então como a gente vai fazer isso? JSON.stringify e a gente passa aqui o usuário, beleza? Então, para fazer a nossa chave aqui, como a gente pode salvar mais de um usuário, é interessante às vezes a gente colocar o nome, idade e tudo mais. Mas nesse caso aqui, a gente não precisa, a gente pode simplesmente colocar usuário. Quando a gente tiver mais um usuário, a gente pode criar a chave a partir do nome e a idade dele, coisas do gênero. Então aqui a gente já consegue salvar o usuário e beleza. Para isso, é interessante a gente criar um botão aqui. Então é interessante a gente chamar um touchable opacity aqui e um text aqui, né? Salvar usuário. Salvar aqui, beleza. Aqui é interessante colocar um estilo para ele. Styles.button. Vou pegar esse button aqui. Vamos criar aqui um estilinho para ele. Então a gente pode colocar aqui também um border radius de 20, talvez, de 10. E colocar aqui um background color, talvez. Colocar um blue aqui, bem simplão mesmo. Beleza, só pra gente ver ele acontecendo. A gente vai dar um padding aqui de 15, talvez, aqui dentro do botão. Acho que fica bacana, talvez a cor aqui, pode modificar um pouco, pode colocar Vou fazer o seguinte, vou colocar um black aqui. A gente muda o texto, então a gente pode colocar aqui um button text. E aqui no texto a gente vai colocar a cor branca. E a gente vai utilizar aqui um font size de 18. Vamos ver se vai dar boa. Então vou usar o style aqui. Styles button text. Vou salvar os dois aqui, ó. Beleza, já ficou bacana. Talvez diminuir aqui esse daqui para 16 e colocar aqui um margin vertical de 10. Vai dar uma distância maior entre eles ali, beleza? Acho que assim fica bacana. Então a gente tem um botão aqui e a gente só vai precisar passar a função para ele, que é o onPress, que é a nossa função salvar, né? Então já tem ela aqui. E a ideia dessa função é que a gente vai pegar o nome e a idade do usuário e vai salvar aqui no Async Storage, beleza? Vamos fazer só mais uma coisinha aqui, criar mais um botão e a gente pode colocar aqui, mostrar informações salvas. E basicamente a gente vai mostrar o usuário. A gente pode ter uma outra função aqui só para mostrar o usuário, para a gente ver se está funcionando tudo ok. Mostrar o usuário. Nessa função aqui a gente também vai utilizar o Async Storage e a gente vai dar um getItem. Então sempre que a gente precisar do usuário, a gente só dá um getItem e a gente só precisa da chave. Então a gente já tem a chave aqui, que é usuário. E agora a gente vai pegar o usuário aqui. Como eu poderia colocar aqui const usuário, porém, esse usuário aqui ele vai vir em formato de JSON. Então eu posso colocar aqui JSON e aqui embaixo const usuário JSON.parse e agora jogar aqui o nosso JSON. Agora a gente vai ter aqui o usuário e a gente pode vir aqui em alert, chamar o alert ali do nosso React Native
e verificar aqui o que ele precisa. Então ele tem um título e uma mensagem. Ele tem mais algumas informações, mas atualmente a gente vai colocar só o título e a mensagem. Vamos lá então. Então o título vai ser informações do usuário. E aqui na mensagem a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte aqui. E aqui a gente vai colocar o nome do usuário. Então a gente vai colocar ele aqui como usuário.nome. A gente vai colocar aqui um traço idade. E colocar aqui usuário.idade. Beleza. Então já conseguimos fazer aqui, já temos as duas funções, mostrar o usuário. Agora a gente já pode fazer o teste, né? Então vamos ver. Vou colocar aqui o meu nome. E vou colocar aqui idade. E eu vou salvar aqui o usuário. Beleza, salvei. Agora a ideia é que eu traga a informação lá do meu Async Storage, pela chave que eu já utilizei aqui para salvar a informação, e eu trago esse usuário e mostro ele na tela. Então se eu clicar aqui, se eu colocar mostrar informações salvas, trouxe aqui, ele deu um erro aqui no objeto. Vamos entender o porquê ele deu esse erro aqui no objeto? Vou colocar um console.log aqui, o que ele está trazendo de usuário, né? Beleza, salvei o nome, idade, usuário nome, usuário idade. O que ele está me trazendo aqui? Vamos ver uma coisa aqui. Tem um pequeno detalhe que, na realidade, um pequeno detalhe aqui que eu esqueci de colocar, né? As funções aqui elas vão ser assíncronas, né? Então é async storage, as funções aqui elas vão ser assíncronas. Então vou ter que colocar aqui um await na hora de salvar e na hora de buscar também aqui um await. Então a gente não pode esquecer disso, às vezes a gente acaba esquecendo. Vamos assim, colocar aqui de novo, Gabriel Melo, e a idade aqui a gente vai ter e vamos salvar. Beleza, salvamos. Agora sim, mostrar informações salvas. Agora eu tenho o nome e a idade. Se eu voltar aqui e salvar a idade, sei lá, diferente, e o nome aqui só Gabriel, clicar aqui em salvar e mostrar informações salvas, ele vai alterar ali, porque o set item ele também altera, é só você passar a mesma chave para ele. Então, bem bacana. E para finalizar aí, a gente pode ver o deletar. Então, vamos fazer o seguinte, async function, deletar usuário. Vamos fazer o seguinte aqui então. Eu vou ter o async storage, ponto. Eu tenho tenho duas funções para me utilizar na realidade. Eu tenho o remove item, que é o que a gente vai usar por enquanto. Então, basicamente, o que ele pede é uma chave, né? Ele passa um callback também de erro, mas ele pede uma chave. Essa chave aqui é a mesma que é o usuário. Beleza, eu vou colocar aqui um await. Vamos fazer o seguinte, criar mais um botão, chamar ele aqui de deletar informações do usuário. Beleza. E aqui eu vou passar a função deletar usuário. Beleza. A partir daqui, a ideia é que já funcione. Então, quando eu for mostrar aqui as informações, possivelmente eu não vou ter esse usuário, idade e tudo mais. O que eu posso fazer aqui é fazer um tratamento já, porque quando eu clicar aqui em mostrar informações salvas, ele não vai ter nenhuma informação salva. Então é interessante a gente fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. Se o usuário tiver... se ele não existir, né? Eu posso fazer o seguinte aqui. Colocar informações do usuário. O usuário não foi salvo, por exemplo. Beleza. Então, se eu fizer isso daqui,
Se eu clicar aqui em mostrar informações, eu já tenho as informações salvas do usuário. E aqui no deletar, se eu vir aqui, clicar aqui no deletar e for mostrar informações depois, o usuário não foi salvo. Então ele já mostra aqui para a gente que o usuário não foi salvo. Ele deu um erro ali, ele só deu um warning, então desliza aqui. Então eu tenho esse remove item também que eu posso utilizar. Porém, se eu quiser remover mais de um item, se eu quiser remover todos os itens, por exemplo, eu também tenho clear. Então eu também posso usar ele para quando eu precisar. Então eu posso salvar aqui as informações, mostrar aqui e depois que eu deletar eu vou mostrar aqui de novo o usuário não foi salvo. Então eu tenho essas informações aqui para mostrar. Então acho que é bem bacana. Na realidade aqui ele está dando esse erro porque o JSON veio nulo. Então eu posso até verificar antes aqui, né? Se o JSON via nulo, aí eu posso fazer só aqui o parse para JSON depois, né? Então se eu fizer isso daqui, a gente já não vai mais ter esse warning. Então deixa eu mostrar aqui, beleza. Na hora de mostrar o usuário ainda está dando, ele está dizendo aqui que está retornando um valor nulo, mas beleza. Se eu salvar aqui, verificar, está salvando. Se eu deletar e for mostrar, ele mostra aqui que o usuário não foi salvo. Então a gente viu as principais funções, né, que seriam a função de a gente conseguir salvar, que seria o set item, que a gente também pode alterar. A função de pegar os usuários, né, então pegar alguma informação, esse get item, buscar nessas informações, e o clear ou remove item para remover os usuários. O clear, na verdade, aqui ele vai tirar todos, né, então a gente poderia voltar lá com o remove item e passar aqui a nossa chave, que é o usuário. Então a gente viu também como salvar objetos, né, que a gente faz lá com o JSON. A gente tem alguns outros itens aqui, alguns outros métodos. Então a gente tem o merge item. O que seria basicamente esse merge? Você consegue adicionar novas informações. Então você consegue mergear, juntar novas informações ali entre os itens. Ele seria muito parecido com o set item, porém você consegue não excluir as que já estão e simplesmente adicionar novas. Ele é bem bacana também e pode ser útil em alguns cenários aí. A gente tem alguns outros métodos como o multi-get, multi-set, move-remove, multi-remove. Basicamente, eles são para quando você vai buscar, setar, remover mais de um item, você consegue remover um array ali de itens. A gente também tem métodos aqui, por exemplo, getAllCase, que é para a gente pegar todas as chaves que a gente tem salvas ali no nosso storage. Então é bem bacana, é bem simples utilizar o Sync Storage, mas ele é bem útil para salvar informações do usuário. Por exemplo, quando o usuário loga no teu sistema, no teu app, né? Quando o usuário loga, ele não quer ficar tendo que logar toda hora quando ele entrar, né? Então seria interessante deixar salvo essas informações dele num canto ou algumas escolhas que ele fez, escolhas de temas ou coisas do gênero. Então tem algumas informações que é bacana salvar no dispositivo do usuário. Galera, sobre essa ideia aí de Async Storage, é basicamente isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí embaixo. Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Um grande abraço para todo mundo aí. Tchau!